O Brasil já era a economia do futuro em 1808. O território imenso a ser explorado, o interior ainda desconhecido, o extenso litoral com portos ideais para o comércio, o mercado consumidor praticamente virgem, ansioso para receber as novidades estrangeiras. Muitas eram as possibilidades e infinitas as dificuldades para o governo de Dom João. A maior colônia de Portugal precisava acordar de um sono de 300 anos, período em que várias proibições impediam o desenvolvimento do país. Todo produto que entrava ou saía dos portos brasileiros passava por Lisboa, onde eram recolhidas as taxas de exportação ou importação. O grande despertar da nossa economia foi a abertura dos portos, assinada por Dom João assim que chegou à Bahia, em janeiro de 1808. O comércio exterior brasileiro começou a praticar sua liberdade com uma única parceira, que dominava os mares naquela época. In the short term, of course, there are huge commercial gains for England. Again, we must remember the Continental Blockade was in place. England was losing markets in continental Europe. There was something of an economic crisis in parts of Lancashire because exports weren't taking place. And suddenly, with the Portuguese court moving to Rio, the opening of Portuguese markets to direct trade with friends, and who's the major friend? The UK, of course, yeah. Brazil becomes Brazil becomes a very, very important market in its own right for the UK, but also, of course, as a back door into other parts of South America. A primeira medida de Dom João no Brasil fazia parte de um acordo secreto assinado na Inglaterra em outubro de 1807. Os ingleses pensavam num porto para eles. Na convenção secreta, houve um item que é um aditivo, um instrumento adicional que Canning exigiu. Era o Porto de Santa Catarina. A ideia era ter um porto privilegiado em Santa Catarina, através do qual os ingleses pudessem repassar suas mercadorias para a região do Prata. A ideia inicial dos ingleses era portos abertos, mas em princípio um porto só, que seria Santa Catarina. Quando Dom João recebe esse acordo para ratificá-lo, no dia 3 de novembro de 1807, ele aceita essa condição? Não, Dom João não aceita essa condição. Ele diz mais: depois, quando chegarmos ao Brasil, se verá. No Brasil, a mudança acelerou a produção. Engenhos de açúcar se multiplicaram. O algodão foi plantado em maior quantidade. Houve uma grande mudança entre os principais destinos dos produtos brasileiros. Até 1808, a França recebia 78% das exportações brasileiras e a Inglaterra nem 8%. Em 1809, a situação se inverteu. A França desapareceu da balança comercial e a Inglaterra comprou metade dos produtos que saíram do Brasil, aumentando ainda mais esta porcentagem nos anos seguintes. Então, praticamente, a Inglaterra toma da França este mercado fornecedor de matérias-primas. Ao mesmo tempo que a Inglaterra passa a exportar manufaturas de algodão para a colônia. Um número é significativo. Cerca de 50% de toda a exportação que a colônia faz para a Inglaterra, metade disso é algodão, algodão em rama, matéria-prima. E a importação são 60%. Tudo que a colônia consome são tecidos de algodão. Ou seja, é uma colônia fornecedora de matérias-primas, algodão, e consumidora de produtos manufaturados. Mesmo assim, os ingleses não estavam satisfeitos. A conta pela escolta na transferência da corte para o Rio ainda não havia sido paga. O Visconde de Strangford, já instalado no Rio como representante britânico com plenos poderes, conseguiu algo difícil de se entender até hoje:
o Tratado de Navegação e Comércio, firmado entre Dom João e o rei da Inglaterra, Jorge III, impôs novas taxas alfandegárias. Para as mercadorias inglesas, 15%. Para os produtos de outros países, 24%. E para as importações de bens portugueses, 16%. Ou seja, um imposto mais alto do que o cobrado nas mercadorias inglesas. The intent of the 1810 treaty was to transfer the privileges that the British had enjoyed in Portugal to Brazil. So it was a very unfair treaty. It gave British merchants more rights even than Brazilian merchants or Portuguese merchants. There were various clauses that really favoured the British in a semi-colonial way, and I think this treaty formed a part of Britain's informal empire. Por que Dom João aceita esse tratado? Porque ele não tinha outra saída. Dom João estava dependendo do apoio militar inglês, não apenas no Brasil, mas até sobretudo em Portugal, e não havia realmente alternativa. Quer dizer, a capacidade de Dom João estava esgotada, de negociação de Dom João estava esgotada, ele não tinha nenhuma moeda de troca mais significativa. E tinha uma conta então, a pagar por essa proteção? Certamente. Em Londres, a novidade animou os comerciantes. Mas nem sempre o que chegava aqui tinha utilidade na colônia portuguesa nos trópicos. O Porto do Rio foi inundado de produtos estranhos, como patins de gelo, casacos e gorros de lã, aquecedores de cobre, equipamentos para esquiar, cobertores. What happened to these products were the Brazilians, as always, improvised, and the ice skates, the blades of the ice skates became door handles, and the bed warmers, they perforated the bed warmers and used them to skim syrup, sugar syrup. So nothing was wasted, let's say. Um ano depois, em 1811, o centro do Rio de Janeiro tinha 207 estabelecimentos comerciais de portugueses e 75 de ingleses. Os comerciantes ingleses provocaram uma grande especulação imobiliária. Nas ruas do centro do Rio, eles ocupavam as lojas, pagando aluguéis até 5 vezes maiores do que a média praticada na época. Mesmo assim, conseguiam vender mais barato produtos como roupas e sapatos, por exemplo. Somente os grandes comerciantes portugueses e brasileiros conseguiram enfrentar esta concorrência e permanecer aqui, na área nobre. Os outros tiveram que buscar imóveis nas regiões menos valorizadas, pouco habitadas. Mas esse movimento de expansão contribuiu para o crescimento da cidade. Nos tratados de 1810, Dom João também concedeu aos britânicos o direito de cortar árvores nas florestas brasileiras para usar na produção de navios de guerra. Somente a construção de um navio com 100 canhões, como o Victory, da Batalha de Trafalgar, consumia 6.000 árvores. E os ingleses tinham outros privilégios difíceis de explicar. The British could own property in Brazil, which was totally forbidden for Brazilians to own property in Britain. The British had their own judges judging legal cases, which is a kind of a colonial arrangement if you think about it. And of course, there's no reciprocal agreements with Brazilians living in Britain. No Tratado de Aliança e Amizade, Dom João se comprometia a diminuir o tráfico de escravos. Era uma exigência da Inglaterra, que tinha já proibido esta prática em suas colônias. O tráfico só terminou no Brasil em 1850. E a escravidão, com a Lei Áurea, assinada pela bisneta de Dom João, Princesa Isabel, em 1888.
Por isso, dizem que em 1810, quando Dom João não cumpriu o prometido, nasceu a expressão para inglês ver. O tráfico prosperou e muito no período de Dom João no Brasil. Um ano antes da chegada da corte, 15 mil escravos desembarcavam por ano no Brasil. Durante o governo joanino, este número dobrou e depois continuou aumentando. Nos 13 anos da administração do regente, 250 mil escravos desembarcaram em portos brasileiros. Estas informações estão no Banco de Dados Mundial sobre a Escravidão, onde trabalham atualmente pesquisadores de 15 países. Na verdade, as descobertas, elas dizem respeito, em primeiro lugar, a rotas. Se pensava anteriormente que o comércio era triangular. Quer dizer, você parte, né, os traficantes partiam dos portos europeus, iam à África, trocavam os produtos que traziam por escravos e vinham para as Américas, né? Vinham para o Brasil, por exemplo. Hoje em dia, a gente observa que as rotas são múltiplas, são triangulares, são circulares, são quadrados, são hexágonos. O estudo também chegou a uma estimativa sobre o total de africanos que vieram para o Brasil em 3 séculos de tráfico. 5 milhões. O preço de escravo cai na África, em função da proibição do tráfico para os ingleses, para os americanos, para os dinamarqueses, para os suecos, para uma série de outros países. Para os brasileiros ficava claro de que o comércio de escravo tinha os anos contados. Mais cedo ou mais tarde não haveria mais comércio de escravo. Então isso provocou o que se chama uma demanda precipitada por escravos no Brasil. Os mercados brasileiros queriam mais escravos. E o preço do escravo aumentou no Brasil. Os traficantes eram credores de pequenos e grandes negócios. Tinham engenhos, belos imóveis no centro do Rio. Os escravos eram moeda de troca para tudo. Para o tabaco, que ia para a África, ou para os alimentos fornecidos pelos tropeiros mineiros e paulistas. Em termos de ganhos financeiros, os traficantes de escravos ganhavam pelo menos 5 vezes mais do que um senhor de engenho. Enfim, a atividade mercantil de venda de escravos era o grande investimento de curto prazo. Entre uma viagem e outra, você podia ganhar até 100 vezes o valor do investido. Apenas 2 meses depois da chegada ao Rio, Dom João assinou uma declaração de guerra contra os índios botocudos. No documento está escrito: uma guerra ofensiva sem fim, até que os índios peçam a paz. Os conflitos com as tribos aconteciam há muitos anos no Brasil colônia. Mas a partir do fim do século XVIII, cresceu o interesse na ocupação do interior do país. Os rios deviam ficar livres, sem ameaças para a navegação. A coroa portuguesa concedeu extensas doações de terra às Sesmarias. Essas terras precisavam ser ocupadas e transformadas em bens econômicos. E são as pessoas que recebem essas dotações que são os fundadores dessas cidades do interior da Bahia, do Espírito Santo e Minas, que estão interessados em constituir as suas propriedades lá dentro. A medida veio acompanhada de uma espécie de propaganda contra os índios, descritos em gravuras praticando rituais de canibalismo. Tropas formadas por militares, capatazes de fazendas e mercenários em geral participaram de massacres que chocaram viajantes estrangeiros. Na ideia os procedimentos da guerra justa eram os mais cruéis e violentos possíveis. Quer dizer, existem, quando era emitida uma carta, junto com ela tinham recomendações de que não se preservassem os homens, né? Os homens deviam ser todos subordinados
a ordem imperial e deviam ser mortos, né? Deviam ser mortos degolados, né? Era esse o procedimento que se matava, né? A construção de estradas, proibida desde 1733 para evitar o contrabando de ouro, era fundamental para a expansão da economia brasileira para o interior. Itens básicos de alimentação, como galinhas, feijão e doces, que vinham de Minas Gerais, passaram a chegar mais rápido à Corte do Rio. São Paulo era o grande ponto de encontro das rotas dos tropeiros. Há 200 anos, um pequeno vilarejo, com cerca de 20 mil habitantes. No interior paulista, na cidade de Sorocaba, a fábrica de ferro Ipanema retomou as suas atividades com a chegada da corte portuguesa. Passou a ser chamada de Real Fábrica de Ferros, recebeu recursos, aumentou a produção. Um alvará de 1785 impedia a instalação de fábricas na colônia. Dom João revogou esta ordem em 1º de abril de 1808. A Revolução Industrial ainda levou algumas décadas para chegar ao Brasil. Era no campo que surgiam as oportunidades. A economia paulista começa a assentar a sua riqueza na agricultura, né? Então é o momento em que São Paulo se volta para a produção de gêneros variados, né? E tem a oportunidade com a cana-de-açúcar de se estabelecer um contato com a rede internacional de comércio. Porém, os maiores engenhos de cana não estavam na chamada região Centro-Sul, e sim no Nordeste. As grandes regiões produtoras pagaram uma conta alta em impostos. Houve muitos privilégios para o Rio de Janeiro, que afinal tinha recebido e acomodado a corte. Então, em 1811, por conta das guerras contra Napoleão, Dom João VI cria um imposto de 120 mil cruzados. Esse imposto não seria cobrado do Rio, nem de São Paulo, nem do sul de Minas, nem de São Paulo. E assim, outros impostos foram sobrecarregando essas colônias do Nordeste e do Norte do Brasil. Aumentaram, assim que chega a corte aqui, houve um aumento muito grande do imposto de exportação sobre o açúcar e o algodão. Nem a cobrança de taxas pesadas conseguia equilibrar as finanças da monarquia aqui instalada. Dom Rodrigo de Souza Coutinho, ministro da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, convenceu Dom João a pedir um empréstimo para a Inglaterra. Mal deu para cobrir os primeiros gastos de instalação da corte. Era preciso fazer mais dinheiro. E aí surgiu a ideia de implantar aqui um banco, uma novidade na Europa. Numa esquina movimentada do Rio, nasceu o 4º banco emissor de notas do mundo, o Banco do Brasil, primeiro banco de todo o Império Português. O Banco do Brasil foi criado com justamente o intuito muito no modelo do que já existia na Inglaterra, desde há muito tempo, do Banco da Inglaterra, e efetivamente esse foi um ponto importante. Agora, não se pode dizer que o Banco do Brasil, que a criação do Banco do Brasil, tenha sido algo cuidadosamente planejado. Foi uma reação às circunstâncias, uma reação criativa para a época, aquelas circunstâncias, aqueles desafios. Somente portugueses faziam parte da administração do banco, que tinha exclusividade para os saques e os depósitos do orçamento da monarquia. Controlava a circulação de riquezas estratégicas, como o pau-brasil e os diamantes. E começou a imprimir papel moeda no país. Mas a novidade gerou desconfiança. A venda das primeiras 100 ações do Banco do Brasil levou 1 ano para ser concluída. Quem investia nestes papéis costumava ser recompensado com títulos de nobreza. O banco começou a falir quando o número de notas emitidas cresceu sem a segurança de um lastro em metais preciosos.
E a situação ficou ainda pior, porque Dom João resolveu esvaziar os cofres do banco. Ele levou todas as barras de ouro e os diamantes quando voltou para Portugal em 1821. Em 1829, o Banco do Brasil foi extinto e só reabriu 24 anos depois, em 1853. Se a passagem da corte trouxe prosperidade, também fincou as raízes da dominação, da dependência de outros países. A presença inglesa na economia brasileira há 200 anos deixou como herança o caminho das ferrovias, importante para a rica cultura do café e a integração do país depois da passagem de Dom João por aqui.